são 5.564 municípios e 27 milhões estaduais e Distrito Federal. Fica difícil eu responder por um desses gestores, porque eles são autônomos para tocar política. E no caso, às vezes o município ou o Estado querem a parceria com o MEC. Aí sim, a gente se corresponsabiliza pelo que estiver acontecendo. Né? Os estados do Nordeste, tem Fundeb, né, tudo está acontecendo. Agora, é muito difícil, você não tem lei que obrigue um prefeito, um secretário municipal, ou estadual, ou um governador, a fazer parceria com o MEC. Não existe essa lei que obriga o gestor a parceria. Né? Agora, nós estamos disponíveis para atender as demandas. Por exemplo, a questão do PDDE. São Paulo só recebe aquela quarta parte que existia até 2002. Que é um dinheiro muito pequeno. O PDDE hoje repassa 1,5 bilhão. São Paulo só participa da quarta parte de 300 milhões de reais. São Paulo não participa do Mais Educação, por exemplo, para citar um exemplo, que é a educação em tempo integral, para dar aula de reforço, melhorar a alfabetização. Não temos presença em São Paulo. O que federal está em São Paulo? Aquilo que não depende do gestor local. ProUni não depende deles. Então, nós temos lá 250 mil bolsistas do ProUni no Estado. Porque não depende do governo local. A expansão das federais. O Rodoanel universitário lá. Quando é que você lembra de investimento federal em São Paulo para expandir vaga pública? Nunca teve. Nós estamos expandindo a Unifesp, a Federal do ABC, a UFSCar, estamos em Santos, Diadema, São Bernardo, Santo André, vamos estar em Mauá, Guarulhos, Osasco, Embu das Artes, Zona Oeste de São Paulo, vamos ficar vizinhos de vocês lá e vamos ser melhor, né? Vamos buscar ser melhor. Mas por que nós estamos fazendo esse investimento todo? Porque é o Estado que menos vaga pública tem, proporcionalmente à população. De novo, o que depende do MEC, o MEC está fazendo. Mas nem sempre as relações federativas se pautam pelo republicanismo. Às vezes a pessoa não quer o MEC aqui porque vão, sabe, vai dar prestígio ali para o governo federal, vai... É isso que acontece. E tanta coisa por fazer junto, você acaba não conseguindo fazer. Agora, eu tenho centenas de exemplos de prefeitos e governadores do DEM e do PSDB que têm um caminhão de ações conjuntas com o Ministério da Educação. Então, não seria eu, paulistano, a não estabelecer parceria com a minha cidade. Agora, tem limite no que eu posso fazer. Não posso obrigar um sujeito a assinar um convênio. O que depende do MEC, inclusive no que diz respeito à valorização do magistério, construção de escolas, diminuição de alunos por sala de aula, o que quiser. Nós temos aqui 1 milhão de ações, vários programas disponíveis para isso. Alfabetização, o Brasil está num nó nessa questão, que é a seguinte: a taxa de analfabetismo na cidade é muito baixa no Brasil já. Caiu a menos de 5%. Só que no campo, nós estamos falando de quase 20% da população, a taxa é de 18%. E o MEC tem um programa institucional, tem uma política de Estado de erradicação do analfabetismo, mas eu dependo do prefeito organizar turmas de alfabetização para a população do campo, o que a maioria não consegue fazer. Então, só para você ter uma ideia, nós temos 4,8% de analfabetismo na cidade contra 18,6% no campo. Nós estamos ruralizando o Brasil alfabetizado, mas o desafio não é só a matrícula, é a permanência do adulto em sala de aula até a conclusão do seu processo de alfabetização. Então a nossa taxa não é grande coisa, mas já caiu a 9,6%. Né? Os nossos jovens não são analfabetos. A nossa taxa de 15 a 24 anos é de 1,8%. Portanto,
nessa faixa etária é taxa de país desenvolvido, né? Que é inferior a 2, tem que ser inferior a 1, né? Porque você tem que contar a pessoa com deficiência, tem que contar uma série de coisas aí nessa taxa, mas na margem, o Brasil já não está produzindo o número de analfabetos que produzia no passado, é muito baixa a taxa, é 1,8%. Né? No caso, acho que é 1,5% no caso de 15 a 17 anos. Pra você ter uma ideia de quanto caiu. Agora, trazer gente do campo para a sala de aula, vocês podiam dar uma ajuda aqui, né? Montar um grupo de trabalho para ajudar, porque é difícil. E trazer um dia, 2, 3, vai trazer 3 meses, 6 meses, para aquela pessoa se alfabetizar, sendo que ela começa a maioria das pessoas analfabetas trabalham. Não são desempregadas. Moram no campo, pegam na enxada. Reclama aqui que ele vai fazer uma aula puta arcaica. Ficar ouvindo. Que horas que eu vou trazer? Nem eu vou assistir aula. Essa pessoa perguntar, e onde? Então tem que ser de fim de semana, de sábado, à noite. É muito difícil. É muito difícil. Agora, são 500 milhões de reais de investimento por ano nessa ação. O que adianta investir sem você fazer a política com universidade, da academia, as pessoas que moram das escolas, dos professores, para nos auxiliar nessa tarefa. Você vai investir uma grana Agora, e desencana de quem mora campo, lá. Pessoas... Outra coisa, às vezes você fala, não, eu consigo organizar uma sala. A maioria dessas pessoas tem mais de 40 anos de idade. A maioria das pessoas com mais de 40 anos de idade depende de exame oftalmológico para enxergar uma página de livro. Ela não precisa de óculos para viver, né? Para capinar, né? Não precisa disso, mas para ler ela precisa. Então uma coisa que estava distante do universo dela passa a ser necessidade. Aí não tem SUS no campo, não tem oftalmologista, ou não tem óculos disponível. E vai somando coisas. Então eu não estou... Tudo que nós queríamos aqui era desenvolver uma tecnologia que fosse dinheiro o problema, esse problema estava resolvido. Custasse o que custasse. Fosse dinheiro, não ia faltar. Nosso orçamento foi de 17 bilhões para 70 bilhões de reais em 8 anos. O presidente Lula mais do que triplicou o orçamento do MEC. Então, o problema não é recurso. O problema é com o recurso organizar essa alfabetização para pessoas com 40, 50 anos de idade que trabalham, dependem do óculos, dependem de tempo livre para poder se alfabetizar. Falei já da questão do PIB. Né? Veja você, eu defendo 11% do PIB em educação. Se perguntar a minha opinião, 11, 12, 13, 20, eu fecho com qualquer número alto, não tem problema. A questão então é uma questão política. Né? Porque esse tema foi tema de campanha eleitoral. Os candidatos foram provocados a se manifestar sobre isso. E a Marina Silva e a Dilma Rousseff, então candidata, se comprometeram com 7. Antes da eleição. Não depois da eleição. Antes da eleição. E com base em estudos técnicos. Você não conta 5 países no mundo que investem 7% do PIB na educação. A média da OCDE é 5%. O Brasil já está na média da OCDE. Nós precisamos de mais, porque temos uma dívida a resgatar. Então, se você perguntar para o Fernando Haddad o que ele defende, ele defende 15. Não é? Isso é nivelar por baixo o discurso, o debate. Eu defendo quanto mais melhor. Você vai perguntar para o ministro que quer mais recursos na sua pasta? É quase que devaneio. Eu defendo o que for. A questão é a seguinte, houve um debate eleitoral, a presidenta tem 100% do PIB para dividir, né? Não tem mais de 100. Né? E ela tem que ter a saúde, que está sem recursos, tem que fazer tem usina. a cultura, que está sem recursos, tem a ciência e tecnologia, que está sem recursos, tem o meio ambiente, E não que está sem investir recursos, tem os na investimentos, educação tem por formas alternativas. E tem 100%. Não tem mais de 100%. Então, o governante, ele faz uma conta e fala,
precisa mais para a educação, o presidente Lula foi de 3,9 para 5,2, eu vou chegar a 7. Eu acho que não é só respeitável o posicionamento dela. Foi honesto, foi franco. Foi antes da eleição. Ela podia dizer, me manifestarei oportunamente. Não, ela falou, vou aumentar os recursos para a educação. Tá? E se comprometeu com um número que foi vetado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que era de 7. Esse 7 não é mágico. Esse 7 tem uma história também. Foi o veto ao PNE anterior. Né? Então, eu não posso, eu não tenho condições, eu tenho condições intelectuais e morais de defender 15. Mas, politicamente falando, fica difícil eu chegar para uma pessoa que defendeu, né, cara lavada na televisão, 7. Agora, o Congresso é que vai se posicionar. Porque nós mudamos a Constituição e obrigamos a fixação de meta de investimento público em educação como proporção do PIB. Essa alteração nós fizemos, de que tem que constar essa meta. Porque essa meta não era sequer obrigatória no tempo do Fernando Henrique, tanto é que ele vetou, sem consequências. E agora ela é uma meta obrigatória, pela Constituição. Então já é uma mudança de patamar e de debate. Agora, o que passar de 7, companheiro, vai ter festa aqui no MEC. Posso te assegurar que vai ser dia de champanhe, o dia que nós sancionamos o Plano Nacional de Educação. Então, tem que ir no Banco Central, tem que ir na Previdência Social. O Brasil gasta 3% do PIB